Sintonia de controlador PID do tanque de nível do simulador Picles foi um trabalho desenvolvido pelas acadêmicas Daniele Costa da Silva e Juliana Garcia Guedes, através da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos, ministrada pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. O problema proposto foi: desenvolva e sintonize o controlador proporcional integral derivativo em estratégia feedback para o processo de nível do simulador Picles. Use o método de curva de resposta dinâmica para identificar uma dinâmica de primeira ordem compatível com o processo. Sintonize o controlador usando o método de malha aberta e avalie o resultado do desempenho em malha fechada de pelo menos 3 sintonias diferentes. Esta é a tela inicial do simulador Picles e para a realização deste trabalho utilizou-se o processo de tanques de nível em série. Inicialmente, fez-se sintonia em malha aberta. Para isso, usando o comando Alt+C, selecionou-se Manual Mode. Através do comando Alt+F, fez-se a contagem do tempo e coleta dos dados, nomeando o arquivo de texto onde os dados serão coletados como sintonia. Após, deu-se a perturbação de um degrau unitário no sistema, através do comando Alt+D, de 2,5 para 3,5. Espera-se o sistema estabilizar e finaliza-se a coleta dos dados no comando Alt+F. Transferiu-se os dados obtidos pelo Picles para uma planilha no Excel. Plotando-se perturbação versus tempo, obtém-se o gráfico do degrau. Para a curva de resposta dinâmica, plotou-se o gráfico nível versus tempo. Devido ao processo apresentar ruídos, calculou-se a média de 20 pontos antes da perturbação, obtendo um valor de 48,95 e de 20 pontos após a estabilidade do sistema, obtendo um valor de 43,57. Com isso, calculou-se o ganho do processo através da diferença das mesmas, dividido por 1, pois a perturbação foi de 1 degrau unitário. O tempo morto é o intervalo entre o tempo em que foi dada a perturbação, 500 segundos, e o tempo em que o processo responde à mesma, 540 segundos. Sendo assim, tem-se um tempo morto de 40 segundos. Observando uma resposta de primeira ordem, deve-se multiplicar o ganho do processo por 63,21%. E para a obtenção desse valor correspondente ao nível do tanque, diminui-se o mesmo da média dos pontos em distúrbio. Para determinar o tempo que corresponde a esse nível, fez-se uma interpolação na tabela de dados, entre os valores de 45,89 e 45,30, obtendo um tempo de 545,76. Com isso, calcula-se a constante de tempo através da diferença entre esse tempo e o tempo onde ocorre a primeira resposta à variação integral, obtendo uma constante de tempo de 5,76. Com esses parâmetros, através das tabelas de Cohen-Con e Ziegler-Nichols para controlador PID, calculou-se o ganho do controlador e as constantes de tempo integral e derivativa para cada um dos métodos. Com esses valores, volta-se ao simulador Picles para realizar a simulação em malha fechada. Primeiramente, simulou-se com os parâmetros de Cohen-Con. Através do comando Alt+C, selecionou-se o controlador PID de velocidade. Após, inicia-se a coleta dos dados através do comando Alt+F, nomeando o arquivo de texto como CC. No comando Alt+T, insere-se os parâmetros obtidos pelo método de Cohen-Con, sendo kp Ctrl+Gan igual a 0,08, tau i reset time igual a 42,99 e tau d derive time igual a 6,43. Para avaliar o desempenho do controlador, através do comando Alt+S, variou-se o set point de 49 para 60, esperou-se o sistema estabilizar e variou-se de 60 para 25. Espera-se o sistema estabilizar novamente
e finaliza a coleta dos dados no comando Alt+F. Insere-se os valores obtidos no Picles em uma tabela no Excel e plota-se o gráfico tempo versus setpoint e variável controlada a nível. Os mesmos passos foram tomados para a simulação com os parâmetros obtidos pelo método de Ziegler-Nichols, fornecendo a seguinte tabela e gráfico. Comparando visualmente os dois gráficos, vê-se um melhor desempenho através dos parâmetros de COINCOM. Sendo assim, a terceira sintonia foi realizada com os valores das constantes de tempo integral e derivativa de COINCOM e o KC como uma média aritmética dos ganhos de cada método, feito anteriormente, conforme a tabela. Do mesmo modo, realizado nas demais sintonias, simulou-se a terceira no Picles, obtendo a tabela de dados e o gráfico seguinte. Para uma melhor avaliação do desempenho em malha fechada, fez-se uma análise quantitativa através dos índices de desempenho EI, EASY, ETI e ITSE. Com isso, para cada sintonia, fez-se uma tabela com os valores de erro absoluto, erro ao quadrado, tempo vezes o erro e tempo vezes o quadrado do erro. Através do somatório de cada um, obteve-se, respectivamente, o EI, o EASY, o ETI e o ITSE, correspondente de cada sintonia. Fazendo uma comparação dos mesmos, descartou-se os índices quadráticos EASY e ITSE, pois como a diferença entre a variável controlada e o setpoint apresenta a maioria dos valores entre 0 e 1, quando elevados ao quadrado, o erro diminui ao invés de aumentar. Sendo assim, esses índices interferem negativamente no resultado. Dessa forma, a avaliação de desempenho foi realizada através do EI e o ETI. Como ambos apresentam menor valor na terceira sintonia, essa é definida como a de melhor desempenho.